Isso é muito bom. Glória a Deus, pois a oração, orar pelos outros, a gente colocar os nossos amigos, as outras pessoas que precisam diante do nosso Deus é muito bom. Estamos aí então na reta final, já vendo aquela, se fosse Fórmula 1 era bandeirada, né? Se fosse corrida é aquela faixa que o pessoal que corre tinha antigamente, depois não tem mais. Começamos o quarto capítulo final dessa carta. Estamos nessa parte de fato de recomeçar tudo aquilo que foi aprendido, tudo aquilo que foi explicado, tudo aquilo que tinha que ser tirado e colocado, a maneira correta de pensar já passou. Agora é a maneira correta de viver, de praticar e para começar. O título de hoje é Testemunho Cristão, Oração. Hoje ele vai fazer parte de 4 mensagens na sequência, claro, como nós sempre pregamos, mas que vão falar sobre o testemunho cristão. Que muitas vezes nós cremos que o testemunho cristão é somente aquilo que a gente fala que Jesus fez na nossa vida, na verdade. Mas algo tem chamado a atenção, e esse texto me fez refletir, que o testemunho cristão, na verdade, o meu testemunho, o Jesus que nós levamos aos outros, começa com a nossa relação com a oração. O que é oração para nós? Como que nós usufruímos desse benefício lindo que Deus deixou para nós? Isso é importante, isso faz parte da minha rotina. Eu incentivo os outros a orarem, eu tenho prazer de vir aqui e orar com os meus irmãos. É isso que nós vamos ver. E para começar, para falar de uma maneira mais geral sobre testemunho, quero que você preste atenção neste vídeo. Vai lá, Léo. Oi, gente. Compartilhar o nosso testemunho é um jeito poderoso de inspirar e encorajar pessoas, só que muitas vezes é muito disso. O medo pode vir de diferentes motivos. Medo de ser incapaz, medo de não ter os outros. Mas é importante lembrar que devemos temer apenas a Deus, não aos outros e nem aos outros. Talvez você não considere esse testemunho incrível, como se não tivesse nada demais. Mas ele com certeza pode impactar como se você nem imagina. Independente da história, Deus sempre nos ajuda. Hoje você está aqui assistindo esse vídeo. Mas se você abrir, você pode aproveitar e perceber o Senhor descendo na sua história, guiando os passos por inimigos lugares e te ajudando em todas as situações. Então, como podemos compartilhar esse testemunho? Vou te mostrar alguns passos para te ajudar. Olhe e pergunte ao Senhor o que você deve compartilhar. Isso é muito importante porque pode ajudar na vida. Quando se trata de compartilhar o seu testemunho, há certas partes que talvez não precisamos ouvir. E tem outras que você provavelmente deixaria de fora, mas elas realmente precisam ouvir. Às vezes, Deus nos diz para compartilhar as coisas que são delicadas para nós. Compartilhe como era a sua vida antes de Jesus, deixe as pessoas saberem como você era antes, para que elas possam ver como você foi transformado até ser quem você é hoje. Por que você escolheu ser Jesus? Fale desse momento desse tempo da sua vida, quando você foi tudo bem, decidiu seguir. Lembre-se que a sua história tem muito poder e não deixe ninguém diminuir isso. Se você gosta de vídeos como esse, não se esqueça de clicar na descrição. Isso definitivamente nos ajuda a compartilhar mais conteúdos como esse, que podem ajudar você e a outra pessoa a procurar o seu testemunho e compartilhar o evangelho a pessoas de todo mundo. Esse vídeo é de uma organização cristã multinacional de vários países chamada Christian Vision. E ela tem um aplicativo que ela fez porque ela está entendendo que eu e você estamos com dificuldade de compartilhar sobre Jesus nessa época digital. Então, não sei se você tem, não sei se você conhece, o aplicativo chama Yes, He Is, que a tradução literal seria sim, Ele é, eu sou, nós acabamos de cantar. Ou seja, como compartilhar sobre Jesus na época digital. Um vídeo desse está lá, você pode mandar para um amigo, está falando sobre depressão, sobre insegurança, sobre decisões. Eu tenho um vídeo para você. Essa organização, eu tenho trabalhado junto com eles desde 2000, tem feito esses vídeos para abençoar. Totalmente de graça, gente. Vídeos desse nível.
Mas você viu a primeira coisa que ela falou? Para começar o nosso testemunho, para começar a falar aos outros como Jesus nos encontrou, qual é a primeira coisa? Ore. Se coloque diante de Deus. Isso que nós vamos ver. Provérbios 18:21 diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Tiago, capítulo 3, fala que a língua é pequena, não é verdade? Mas ela é capaz de fazer tanto bem quanto mal. Nunca subestime o poder da língua. Quer ver? Um juiz que estudou bastante, leu todo o caso, nas palavras dele, no que ele vai falar, no uso da sua língua, ele pode salvar a vida de uma pessoa ou pode condenar a vida de uma pessoa. O médico que você vai diante dele, apresenta os exames, o médico diz algumas palavras ali para o seu paciente, pode dar uma notícia alegre, o câncer foi embora, ou pode dar uma notícia trágica, você tem mais 2 semanas. A língua, esse órgão pequeno, é sobre isso que nós vamos falar, e o apóstolo Paulo decidiu falar sobre isso aqui no final. Várias maneiras de testemunhar usando esse órgão pequeno, que é a língua, e a primeira é a oração. Sabe por quê? A gente às vezes olha só de uma maneira errada, uma maneira negativa, mas a língua, o poder dela é um presente de Deus para nós. É uma dádiva de Deus, e nós devemos usá-la da maneira que Deus determina. Ele fala sobre isso na sua palavra? Claro que fala. Como eu já citei ali em Tiago, a língua é comparada ao freio de um animal, ao leme de um barco, ao incêndio numa floresta, uma criatura venenosa, que pode espalhar essa picada, pode espalhar pelo corpo, a uma árvore frutífera, a uma fonte de água gostosa, boa, quando você está com calor, sabe, gente? Aquela água que cai no momento certo. E todas essas imagens de Tiago capítulo 3 me ensinam que a língua ela tem poder de dirigir a minha vida, de levar pelos caminhos certos, mas ela também tem o poder de destruir a minha vida e a vida dos outros. Mas também ela tem a capacidade de aproveitar a vida que Deus nos deu da maneira correta, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Pois é, desse tamanhozinho, ela pode realizar grandes coisas tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que agora, nessa parte final, nós vamos ver por que é importante o nosso testemunho, porque o nosso testemunho passa pelo controle da nossa língua. Então, abra sua Bíblia, se você ainda não abriu, Colossenses capítulo 4, nós vamos ler o versículo 2 e a primeira parte do versículo 3, Colossenses 4, capítulo 2 e a primeira parte do versículo 3. Diz assim: dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós. Até aqui, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua iniciativa de vir até nós. Te agradecemos também pela sua iniciativa de deixar registrada a sua vontade para nós. Nesse momento, Senhor, pedimos pelo ministério de iluminação do Espírito Santo, que nos ajude a quebrar nosso puro coração e receber do Senhor tudo aquilo que precisamos fazer, precisamos acertar, precisamos mudar, para sermos tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos como os filhos de Deus. Para que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ver então quais são essas marcas de um testemunho de um cristão por meio da sua língua, mas
E algo que me chama a atenção, que a gente pode usar a língua para o bem, para o mal. A gente pode usar a língua para cantar, pode usar a língua para orar, para pregar. Mas uma das coisas mais lindas que acontecem no cristianismo é quando eu e você oramos pelo próximo e não por mim. Nós nos juntamos para orar pelos pedidos dos outros. O apóstolo Paulo aqui, mais uma vez, ele pede que os outros lembrem de orar por ele, que ele precisava das orações dos seus companheiros de batalha. Ele precisava. Imagina o apóstolo Paulo, às vezes a gente acha que ele era um super-herói, né? Que não precisava de nada, cobra picada não morria, naufragava não tinha problema, fazia, acontecia. Não, um homem como qualquer um de nós. Só que ele entendeu que muito do poder ou da força dele era por causa de muita oração de muitos irmãos que estavam muitas vezes de joelhos. Existe um ministério no Brasil da Mocidade para Cristo, ali perto de Belo Horizonte, que chama Desperta Dela. Não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre ele. E o lema deles, ou delas, na verdade, sabe qual que é? Mães de joelhos, filhos de pé. É um movimento de oração das mães pelos filhos. É uma coisa linda, maravilhosa, porque elas entenderam o que é isso aqui. Claro que quando nós temos o nosso laço sanguíneo, quando tem o nosso jeitão e a nossa carinha, claro que a gente quer que ele vá bem, não é verdade? Mas Deus faz da igreja algo sensacional e único, porque junta pessoas completamente diferentes e fala, agora você vai orar por ele, do mesmo jeito que você oraria pelo seu filho ou pela sua mãe, se colocando de joelhos por ele. E o apóstolo Paulo pede todo esse auxílio espiritual, essas características dessa vida de oração, dessas marcas que nós vamos ver aqui nesse um versículo e meio. Primeira parte é que a oração do cristão, do testemunho, ela é fiel. Veja lá, dediquem-se à oração. A palavra original aqui, ela dá a ideia de você persistir, de você não desistir da oração. Mas eu já orei 5 vezes, vai mais uma, 10 vezes. Temos casos aqui da nossa igreja de pessoas que oraram anos pela conversão de familiares, queridos. Anos. E mais uma reunião de oração, o que a pessoa pedia? Vamos pedir para a conversão do fulano, da senhora. Anos. Será que você não é resposta de oração de alguém? Será que você está aqui hoje? Será que você ter entregue a sua vida a Jesus Cristo não é resposta de oração de alguém que orou por anos por causa de você? Olha a diferença da fidelidade, da dedicação, da persistência em orar. Sabe qual é o contrário disso? É o que eu tenho visto cada vez mais. Cristãos que quando pedem para ele orar, parece que vai conversar com um estranho. E a gente conversa com um estranho meio, como que andando em casca de ovo, né? Não sabe o que fala, não sabe como fala, tem que repetir alguma coisa, meio desse jeito. Não! Tem muito crente que ora ocasionalmente. Hoje eu não tive vontade de orar. Então hoje eu não orei. Mas, quando aperta, Deus, por favor, irmãos, por favor. Mas ele mesmo passa dias, meses, para não dizer anos, sem falar com o seu Criador. Essa atitude de orar sem cessar, ou como diz a versão NVI de 1 Tessalonicenses 5,17, orar continuamente. Isso não quer dizer que eu vou para todo lado assim, Jesus,
outro lado não está murmurando ou parecendo que eu estou fazendo uma oração. Não é isso. Significa que o meu dia a dia, no momento que eu levanto, no momento que eu vou me deitar, ele tem que ser uma comunhão constante com o meu Deus. Então, orar, se eu estou em comunhão, imagina que você tem alguma pessoa do seu lado o dia todo, você tem. Você vai fazer uma introdução toda grande para falar com ele, está do seu lado o dia todo. Isso é intimidade. Isso é o que pede de nós, que a oração seja algo normal, porque você entende que ele está do seu lado o dia todo. Isso é continuamente, sem parar, sem cessar. Mas isso não quer dizer que por persistir, por insistir ou até por se dedicar, Deus não quer ouvir a gente. Isso não quer dizer isso, queridos. Não. E também não quer dizer que quanto mais eu orar, mais fácil vai ser de atender. Não. Se eu pouco, então ainda não chegou no nível de 500 orações para quebrar ou desbloquear o poder de Deus. Não, não é assim. Não é assim que funciona o nosso Deus. Sabe por quê? Nosso Deus, ele tem prazer em responder as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos pedidos. Ele tem prazer de ouvir e responder. Mas a resposta, sabe o que pode ser? Espere. Quem já recebeu um espere de Deus? Nem um sim claro, nem um não claro, mas apenas um espera. Porque ele sabe que ele precisa trabalhar o meu coração, o seu coração, sobre a nossa fé, sobre a nossa devoção, sobre em quem nós colocamos a nossa confiança. Por que a gente orou para Deus? Se a gente não acreditasse que ele podia fazer aquilo, nós nem oraríamos, não é verdade? Mas quando Deus fala, espera, nosso coração fica atordoado. Não tem que dar uma resposta. Espera a resposta. Porque Ele quer ver a nossa fé. Ele quer testar a nossa devoção única e exclusiva a Ele. E a nada mais. Porque Deus sabe os tempos certos de realizar as coisas. Quando a gente acha alguma coisa, normalmente está tudo errado. Normalmente não é o tempo. Queridos, e a espera não é uma negação. Entende isso? Se Deus falou, se você pediu algo, se você tem algum assunto que tratou com Deus, Ele falou espera, isso não quer dizer que Ele está falando não. Ele está falando que a resposta ainda não veio. Tem muita gente que fala assim, não, Ele não respondeu, então isso quer dizer não. Calma. Acalma o coração. A minha alma, porque se abater, espera no Senhor. Espera no Senhor. Porque quando a gente receber a resposta, a gente vai ter certeza que ela veio de Deus e não da gente, não do meu coração. Primeira marca, então, é essa dedicação, essa fidelidade, ser fiel. A segunda marca, nós vemos aí na sequência, termos uma oração vigilante, certo? Diz aí, estejam alerta. Queridos, ao orar, nós devemos estar despertos, nós devemos estar alerta, percebendo aquilo que está ao nosso redor. Não é entregar cegamente e falar, Deus vai fazer, e a gente não tem mais nenhum tipo de responsabilidade. Um conjuntinho de frase, um lema muito comum na palavra de Deus é vigiai e orai. Só que muitas vezes a gente só faz orar. E a gente esquece de vigiar. A gente esquece de estar atento. Nós esquecemos de fazer aquilo que cabe a mim e a você.
com Neemias. Neemias, diante do rei ali, ainda no exílio, ele pede a possibilidade de voltar à sua casa, à sua terra, para restaurar os muros da cidade. Porque naquela época, uma cidade sem muro era algo completamente vulnerável e indefesa, não era algo seguro, qualquer um poderia saquear, matar, estuprar, fazer qualquer barbárie. Então ele fala: meu povo está lá, meu Deus, essa terra que Deus nos prometeu, mas os muros da cidade estão derrubados. E o rei envia ele, e ainda mais, quando Deus faz, ele faz de uma maneira completa, ainda dá todos os recursos necessários para fazer aquela obra, porque tudo é de Deus. O rei achou que era dele, não, tudo é do nosso Deus. Ele volta e começa a fazer, só que surgem aquelas pessoas que não querem ver o avanço da obra de Deus, e começam a criar intriga. E fala que não vai dar certo, e fala que não é a pessoa certa, e fala um monte de coisa, até o ponto de pegar em armas. E Neemias fala o seguinte: nós oramos ao nosso Deus. Parou por aí o versículo, queridos? Não. E colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Oraram? Sim, oraram. Mas eles também estavam alerta, olhando, vendo o que era necessário. Você lembra de mais alguém que usou as mesmas palavras de vigiar e orar? O nosso Senhor Jesus. Lá em Marcos capítulo 13 e 14, ele usa as palavras de Neemias. O apóstolo Paulo também em Efésios capítulo 6, ele vai falar a mesma coisa. Só que às vezes a gente ora com desinteresse, a gente faz uma oração completamente entediante. O meu irmão pede, eu nem tenho a capacidade de lembrar o que ele falou, eu sou indiferente. Vamos acabar logo essa coisa aqui, vamos orar pelo que tem que orar. Não é assim. Se colocar diante de Deus por uma pessoa requer atenção, vigilância, no mínimo uma empatia, que eu acho que é um dos aspectos humanos mais difíceis hoje em dia, se colocar no lugar do outro. Isso só vem do Espírito Santo. Isso só vem do Espírito Santo. Oração sem vigilância, oração sem estar alerta, normalmente são orações sem resposta. Sem resposta ao nosso Deus. Em terceiro lugar, terceira marca da oração como testemunho é a gratidão. A oração ela tem que ser grata. E sejam agradecidos. Essas orações, elas têm, como ações de graça, ela tem essa questão para serem eficazes. Sabe por quê? Assim como no quesito anterior, que quando a gente não olha ao redor e não está vigilante, nós estamos orando só para nós mesmos, a gente esquece de agradecer por causa de algo chamado egoísmo. Egoísmo. A gente pede, e na outra semana pede de novo, e na outra semana pede de novo, mas a gente nunca tem a capacidade de agradecer o que o Senhor faz por nós, todos os dias. Renovou as misericórdias sobre nós, deu o ar para a gente respirar, Ele faz a chuva cair sobre todos os recursos, mas a gente acha que está tudo bom. Somos egoístas. Um coração grato, um coração sincero é o que nós precisamos acrescentar à nossa oração. Por quantos motivos você tem que ser grato? Você conseguiria ficar mais de 5 minutos só agradecendo? Desafio muitas vezes, na verdade. Você parar de pensar. Hoje, talvez seja uma sociedade que menos agradece.
aquilo é apenas obrigação do outro. A gente não agradece por nada. Não fez mais que obrigação. Não é verdade? Tem até esse jargão. Não fez mais nada que obrigação. E o apóstolo Paulo vem falando nessa parte prática, nessa parte final dessa carta, que nós temos que ser agradecidos. Se Jesus, Ele é supremo, Ele é superior, Ele sustenta todas as coisas, nós já temos tudo aquilo que nós precisamos, então nós temos que ser agradecidos. E a gente vê muito cristão, que você conversa 2 minutos, 5 minutos com ele contou todas as desgraças da cidade, e nada de bom. Não é agradecido por nada. Vocês estão lembrados aonde o apóstolo Paulo está quando ele está escrevendo essa carta? Preso. E ele agradece aos outros. E ele pede para os outros serem gratos, mesmo estando numa prisão. Um dos maiores exemplos. E a gente deve pensar por que Deus está me deixando passar por esse momento de turbulência. Talvez seja para abençoar muita gente. Porque é nesses momentos que na nossa fraqueza, que Deus se mostra forte. E por fim, a quarta marca. A oração, ela tem que ser propositada. Talvez a outra palavra seja intencional. O início do versículo 3 fala: ao mesmo tempo, orem também por nós. Muitas das orações, elas são vagas, elas são gerais. Senhor, abençoa os missionários. Quais? Onde? Qual o nome? O que fazem? Senhor, perdoa os meus pecados. Legal. Qual o pecado? Contra quem? Foi só contra Deus ou foi contra outra pessoa? O que você vai fazer então para não pecar mais? Senhor, abençoe minha família. De que maneira? É entendimento, é crescimento, é para engravidar, é para conseguir um emprego. E a gente faz essas orações completamente vagas. É muito melhor orarmos por necessidades específicas. Senhor, abençoe o meu irmão, porque ele está precisando nessa semana de uma resposta em relação a uma casa de aluguel. Ponto. Específico. E aí o próximo passo é: conseguiu, meu irmão? Sim, então agora nós vamos agradecer pela casa que ele conseguiu alugar. Senhor, abençoe meu irmão. Geral. Completamente geral. Não. Porque se a gente ora de uma maneira geral, é pouco provável nós identificarmos a resposta de Deus, na verdade. Se eu peço de fato pela saúde da minha filha, se a saúde dela melhorar, eu vou ter certeza que foi quem? Foi Deus que agiu. E às vezes nos falta sermos específicos. E essa falta de fé, não, eu vou orar no geral assim, que vai que não acontece, né? E a nossa falta de fé. Orar sem fé, a gente nos leva a orar de uma maneira específica, geral, não específica. Nós sabemos que oração não é para mover a mão de Deus. A oração não move a mão de Deus. A oração não é que a nossa vontade seja feita no céu. Isso não é oração, queridos. Oração é que a vontade de Deus seja feita na terra. E como que a vontade de Deus é feita na terra? Por meio dos seus filhos, que colocam a sua vida à disposição, colocam o seu tempo à disposição, colocam os recursos que são de Deus à disposição. Aí a vontade de Deus vai ser feita na terra. Assim nós vamos avançar. Lendo a palavra de Deus, a Bíblia, tendo comunhão, andando com Ele, aí nós saberemos qual é a vontade de Deus. Aí vai ficar fácil para pedir. E aí
aprendeu na intimidade, no caminhar, a orar a vontade de Deus para ele e a viver a vontade de Deus, a fazer aquilo que Deus planejou. Peço que você preste atenção nesse próximo vídeo. É uma série muito conhecida. Se você não conhece ainda, fica todo o meu incentivo para você poder olhar. É uma série sobre Jesus, nosso mundo que fala muito sobre essa série. O nome em inglês é The Chosen, ou seja, a tradução é Os Escolhidos. E tem um clipezinho, um pedaço falando sobre oração. Eu creio que você conhece essa oração. E a oração é o primeiro passo para acertar a mente e também o coração. Por isso vocês me veem fazendo isso sempre. Então os ensino a orar por você. Por favor. Quando oramos, temos que ter certeza de começar reconhecendo o nosso Pai Celestial e a sua grandeza. Então, podem dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E todos nós temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa. Então dizemos: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim como é no céu. Está aí o nome para quem não conhecia. E aí, que a gente esquece que a oração do Pai Nosso começa com fazer a vontade de Deus. Seja feita a sua vontade. A verdadeira oração, queridos, ela vem do nosso coração. E muitas vezes a gente está tratando só de oração falada, mas ela não precisa ser somente assim. Ela também pode ser do nosso íntimo. Ok? Lembra da mãe de Samuel, Ana? Ela estava ali no seu íntimo, tanto que o sacerdote chegou e falou: mulher, está muito cedo para beber. Achou que ela estava bêbada. Ela estava no seu íntimo, orando ao Senhor, pedindo por um filho que Deus concedeu, que Deus deu a ela. Foi Samuel. Algumas perguntas para a gente levar esse texto para a nossa semana de feriado, semana que a gente pode rever algumas coisas na nossa vida. Primeira delas: será que eu tenho um grupo de pessoas que oram por mim? Você já se importou por isso? Pessoas te sustentando em oração? Pastor, eu não ouvi falar disso antes. Será que você tem amigos que de vez em quando te ligam e falam: eu estou orando por você? Já aconteceu isso? Incentive isso. Faça parte de um grupo. E a segunda pergunta é: você ora pelas outras pessoas? Hoje eu recebi, e Deus sabia que eu preparei essa mensagem em quinta-feira, não foi recente, mas hoje eu recebi a notícia de duas pessoas que oram por mim e por minha família. E uma delas, queridos, a lista dela tem 450 pessoas. 450 pessoas. Você conhece essa quantidade de pessoas? Talvez até mais, na verdade. Mas por que a gente não ora por eles? A gente quer que as coisas mudem, mas a gente não ora. Não ora. Terceira pergunta: orar é algo tão normal para você quanto respirar? Ou isso te gera medo? Ou você não sei orar? Não sei orar, pastor. Quando o Júnior falar isso para mim, uma pessoa que está caminhando, está se encontrando na fé e está sendo discipulado, a gente, tudo bem. Mas crente, com 3, 5, 10 anos, falar assim: eu não sei orar. Tem algo errado. Tem algo muito, muito errado. Próxima pergunta: será que eu estou orando de uma maneira vigilante e empática? Eu sei o que está se passando ao redor, e eu sei me colocar no lugar do outro. Duas coisas que são fruto do Espírito. Será que é desse jeito? Ou eu oro de uma maneira entediante: o fulano pediu para orar, então eu vou orar, Deus abençoe o fulano. Totalmente não específico, de uma maneira desinteressada, indiferente.
Próxima pergunta para a gente levar a nossa semana. Eu sou uma pessoa agradecida? Espera lá, pastor. Na pregação o senhor falou sobre orar agradecendo. Mas aí você está perguntando se a pessoa é agradecida? Sim, queridos. Que a oração de gratidão vai partir de uma vida de gratidão. Você mais agradece ou mais reclama das coisas? Porque isso vai refletir na sua oração. Isso vai refletir na sua vida. E lembrando que aquele que pede e nunca agradece é egoísta. É um egoísmo. E quer mais de Deus. Por fim, eu oro por coisas específicas ou eu oro em geral? Eu nunca tinha pensado que eu não sei dar nome aos bois. Comece a orar de maneira específica. Primeira coisa que você vai perceber, sabe o que é? Você vai orar por muito mais tempo. Porque você tem que falar tudo aquilo que vai. Deus me ajuda na escola, porque eu tenho um amigo que está me mostrando coisa que eu não devo ver. Específico. Deus, na minha família está difícil por causa de fulano ou de ciclana que fez A, fez B ou fez C. Específico. E aí você vai ganhando tempo. E se você tem um relacionamento, é casado, você sabe que intimidade vem com o tempo que vocês gastam e investem junto, o tempo de qualidade. Hoje nós podemos ver que essa oração como testemunho cristão, ela é fiel, ela é vigilante, ela é grata e ela é propositada, ela tem intenção. Sabe por quê? Não sei se já aconteceu com você, mas os não cristãos, quando olham a nossa vida e quando eles passam por dificuldades, para quem que eles vão correr e pedir oração, gente? Para o cristão que demonstra uma vida de oração. E eu fico muito feliz a cada quarta-feira aqui que tem pessoas, olha, meu amigo pediu para orar, porque isso gera confiança, isso gera empatia, isso demonstra que você está próximo do seu amigo. Isso é testemunho. Mas é apenas o primeiro sermão. Ainda tem outras 3 áreas que nós vamos ver sobre o testemunho cristão. O testemunho cristão começa com uma vida própria de oração. Uma oração fiel, vigilante, grata e proposital. Vamos aplicar? Vamos orar? Pai querido, te agradecemos mais uma vez, mais um domingo, pelo poder da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque ela tem de fato vida, ela pode gerar vida. Mas a nossa língua, com as nossas palavras, pode sustentar a vida que a palavra de Deus gera, ou pode também trazer a morte. Nos ensina a usar da oração para abençoar os outros, Pai. Que isso seja uma marca na vida dos meus irmãos. Seja um prazer gastar, investir minutos, horas, orando uns pelos outros. É o que nós agradecemos ao Senhor e fazemos isso no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos encerrando então o nosso culto hoje. Não temos os avisos e as músicas também. Uma ótima semana a todos. Deus abençoe e, de fato, vamos colocar em prática